Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lan House, um podcast de papos analógicos sobre o mundo digital. Eu me chamo Matheus Sodré e essa aqui não é uma camisa do Flamengo. Ao contrário do desejo de alguns de vocês, eu não torço para esse time. Essa é uma camisa do Esporte Clube Recife, a quem eu presto hoje uma homenagem pelo já há muito tempo sabido rebaixamento, da Série A, onde o esporte foi trucidado, massacrado, acachapado e barbarizado, recalchutado e esculachado de volta para a Série B. É um time pelo qual eu tenho carinho, então não queria que isso tivesse acontecido desse jeito, mas aconteceu. E eu fico bem de vermelho e preto, pelo menos eu acho. Agora a gente tem uma nova introdução, esse caderninho aqui de temas, e eu coloquei em evidência no programa de hoje esse maravilhoso tapete lindo, que eu acho que é a cara do programa, foi feito pela Voador Tecelagem, que fica no sobrado ao lado de onde eu gravo. Eles são meus amigos e eles fizeram esse trabalho maravilhoso que vai diretamente pra minha parede, vai ficar meio que ali, assim. Mas aí dessa vez eu quis deixar ele em evidência e mostrar pra vocês esse trabalho incrível, que vai se somar ao cenário, pelo qual eu tô muito feliz e apaixonado. Tem um Tamagotchi, tem um cavalo, enfim, né? Muitas coisas que eu amo. E é um trabalho surreal de tecelagem, assim. Realmente eu não sabia nem que isso era possível até ver eles fazendo uma coisa tão incrível. Então vamos lá. Vamos ao tema de hoje, né? Uma das coisas das quais eu queria falar, talvez a primeira, é que já faz algumas semanas que eu venho pensando em sair do Twitter, que eu venho pensando em abandonar o Twitter, que eu venho pensando em me desconectar desse ecossistema de informação. E pra mim isso é muito difícil porque eu tô no Twitter desde 2008. Quando eu falo que eu sou nascido e criado na internet, eu realmente sou, assim. Eu estou online desde que eu tenho pouquíssimos anos de idade, assim. Eu aprendi a usar a internet na mesma velocidade e no mesmo momento em que eu aprendi a escrever. E aí eu usei meu conhecimento da escrita para acessar o site do Cartoon Network, enfim, para estar presente em outros contextos digitais e para navegar. Então, o meu senso de navegação na internet está muito associado a um senso de descoberta e de aprendizagem digital, que sempre foi uma coisa muito, não diria ambicionada, mas um processo muito formativo da minha identidade, assim, de encontrar aquilo que me estimulava na vida real na sua contraparte digital. E antigamente a gente tinha muitos fóruns, né? Eu sempre conto aqui que eu fazia parte de um fórum de Resident Evil. E naquela época, era o fórum Review. E naquela época, existiam, sei lá, 5 fóruns diferentes de Resident Evil, com centenas de usuários, cada que competiam entre si. Pra você ver a especificidade de onde estavam distribuídos e o volume de presença que você já tinha na internet antes das redes sociais, né? Nessa época já tinha Orkut, tinha a comunidade Resident Evil no Orkut, enfim, assim como muitas outras, mas era justamente numa lógica de fóruns, né? E eu acho que isso trazia um apelo de comunidade e um apelo de construção de comunidade que foi muito a internet na qual eu fui pautado. E eu vou chegar no Twitter eventualmente e na minha vontade de sair dele. Mas o que se dava muito nesse tempo, nesse momento, era inclusive uma difusão de acesso e de ferramentas para produção e ampliação do acesso à cultura de muitas maneiras diferentes. Então, por exemplo, se você fazia parte de uma comunidade de um videogame, provavelmente você conseguia baixar esse jogo pirata, numa época onde era muito mais difícil você acessar videogames do que é hoje. E ainda assim, né, hoje ainda é muito difícil, muito caro. Você tinha acesso a filmes, a séries, a livros. Tudo você tem acesso hoje ainda, mas o ecossistema é muito diferente. Existia um ecossistema colaborativo que fazia as coisas acontecerem meio que por conta própria, que era uma coisa muito linda, assim. E a gente tem isso cada vez menos, né? Um exemplo, por exemplo, são as equipes de legenda. A gente tinha no passado muitas e muitas equipes, muitos blogs de legendagem, muitos times e grupos. Às vezes as legendas competiam entre si, quem lançava a legenda primeiro. E tinha uma coisa muito bonita e colaborativa na ideia de você pegar uma coisa, ou pegar a legenda já em inglês e traduzir, ou assistir alguma coisa e estar traduzindo ela em tempo real. Era muito bonito você participar desse processo e você estar numa corrida para entregar uma coisa para as pessoas que não tinha nenhuma forma de remuneração, senão um reconhecimento dentro da área do que você está fazendo. Esse senso de pertença que a internet evocava foi muito o que construiu e constituiu a minha identidade durante muito tempo online. E que fez de muitas formas com que o que eu aprendi na internet transbordasse para minha vida pública. Vida pública, leia-se não de ser pública, né? Minha vida real, minha vida material. Isso começou a se dar comigo quando eu tinha, assim, frequentar fóruns, quando eu tinha 9, 10 anos, 8 talvez, no Orkut. E aí isso foi crescendo, e isso foi se expandindo
Até que eu me tornei um viciadinho na internet. E por conta disso, o léxico digital nos últimos 15 anos, 20 anos quase, porque eu tenho 30, ele se deu muito enquanto eu estava muito conectado aos lugares que mais produziam esses léxicos, né? Então, em determinado momento, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu descobri não, né? Me foi descoberto o Forchan. Cara, o Forchan, pra quem não sabe, ele é um dos maiores esgotos da internet, se não o maior. Quer dizer, hoje tem esgotos muito piores, né? Mas o Forchan é tenebroso, assim. E o Forchan é meio que uma rede de fóruns anônimos, de boards, como se chamavam, né? De quadros, em que você podia falar anonimamente sobre qualquer coisa. Uma interface, assim, muito rudimentar. E o Forchan ele foi mobilizador de muitas e muitas e muitas grandes discussões digitais, de muitas movimentações políticas. E os memes como a gente conhece, porque hoje em dia a gente olha retroativamente para coisas que eram memes, e a gente não chamava de meme, né? Tipo, muita coisa que circulava por e-mail no Outlook Express, PowerPoint, corrente de e-mail, vídeo de susto, ai, Wilson vai, enfim, todas essas coisas estão num campo memético, né? Mas se você traz isso para o que você começou a consolidar de meme, isso foi em 2006 para 2007, quando o Forchan começa a lança primeiro o Trollface, né, o lendário Trollface, e em seguida lança outras imagens e começam fuck yeah, e outras imagens ali começam a se constituir. ah, e começam a constituir imagens rudimentares. O Forchan, ele deságua alguns sites depois ali no 9gag, né? Então o 9gag era um portal de entrada maior, inclusive odiado pelos usuários do Forchan, para quem tinha interesse em produzir conteúdo de meme, de comédia e compartilhar isso com as pessoas. Então, sei lá, passava boa parte dos meus dias ou jogando um jogo online, algum MMORPG, como por exemplo Priston Tale, RuneScape, Mu Online, Gunbound, dentre outros. Nunca joguei Ragnarok, infelizmente, porque eu adoraria ter jogado. Mas enfim, eu passava o meu tempo alternando entre isso e o consumo memético. Essa dimensão de ser letrado na minha adolescência e num processo muito crítico da minha formação de identidade dentro do universo gamer e do universo digital, porque afinal de contas isso era uma inserção muito gamer, o 4chan, o 9gag, eles tinham uma camada muito grande de quem já estava na internet, quem já produzia muitas coisas na internet, justamente porque demandava você ter um domínio de algumas ferramentas para isso. E quem tinha domínio de ferramenta era a galera de fórum, né? Então você fazia o seu banner de assinatura no fórum, o seu avatar, você tinha o seu amigo que mexia com Photoshop, que podia fazer isso para você, ou você aprendia a usar, você produzia coisas. Tipo, eu lembro que eu escrevi uma fic quando eu tinha 12 anos, que foi um super sucesso no fórum, que era meio que baseado em Dexter, assim. Não era uma fanfic do Dexter, era uma história de um serial killer que era inspirado no Dexter, enfim. Então tinha uma coisa muito bonita da atividade digital durante esse período todo que me formou enquanto pessoa, mas também que me expôs a coisas terríveis. E aí eu vou começar a desembocar na direção do tema Twitter, que era o que eu mais queria falar. Quando eu tava sei lá, pensando aqui, 14, 15 anos, eu passei por alguns problemas pessoais na minha adolescência, de família, etc. E eu tinha uma raiva muito grande guardada dentro de mim por causa disso. Tô me ajeitando aqui pra ficar belo e recatado, porque tô de shortinho. Eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim, e eu era um jovem de classe média, sem muita perspectiva de mundo, assim. Então eu fiz o que muitos jovens brancos de classe média ao redor do mundo fizeram nessa época, que foi a exposição a gore e sites de violência e sites politicamente controversos. Acho que é a primeira vez que eu tô falando isso na internet, inclusive. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu frequentava o 4chan. 4chan era um lugar que era onde imperava essa ideia muito americanizada de liberdade de expressão, né? Que vale absolutamente tudo. Inclusive, né, o que a gente viu se desenvolver um pouco depois de alt-right, que é uma forma nova de nazismo e por aí vai. E eu acho que a partir daí eu comecei a ser exposto a algumas ideias muito agressivas do mundo, assim.
e muito dessensibilizadoras. E aí eu comecei a entender muito cedo que a internet já era um funil de radicalização muito antes de começar a se falar sobre isso, assim. A internet era um funil de radicalização há, pô, pelo menos uma década. E foi muito estranho, porque eu tinha um grupo de amigos e, sei lá, devia ter umas 8 pessoas, com quem eu sempre jogava videogame. Grupos diferentes, assim, que somavam umas 8 pessoas diferentes. E praticamente todos guinaram para a extrema-direita, né? Eu joguei com eles durante alguns anos, a gente se afastou porque justamente eu tinha uma vida offline. Eu tinha amigos, eu saía na medida do possível, mesmo vivendo uma realidade muito pequena, eu saía, tinha amigos, tinha uma namorada, eu tinha uma vida e uma dinâmica de vida que foi evoluindo que ainda importava mais do que o digital. Então, o digital não precedeu o físico para mim tão cedo como fez para essas pessoas que foram isoladas muito cedo. Esse movimento masculinista que a gente vê, que eu também quero falar daqui a pouco, vai ser inclusive a direção final onde eu vou chegar no Twitter, de homens ressentidos por não conseguirem transar, basicamente, e serem odiados por mulheres e odiarem mulheres. Esse movimento de rejeição ele começa muito mais cedo do que a gente tende a imaginar, assim. É claro que o algoritmo e a organização dessas coisas acelerou muito esse processo, né? Potencializou, não acelerou. Mas esse processo já vem em avanço há muito tempo. E eu via muito isso na internet, assim, esses amigos todos digitais. Foi inclusive uma grande aula para mim, porque eu entendi como que ideais de extrema-direita conseguem penetrar na sua subjetividade de um discurso que não é necessariamente político, sabe? São comentários que você faz enquanto tá jogando, são opiniões, são memes que riscam um pouco a linha ali do excesso do politicamente correto. E eu tenho até questões com politicamente correto, assim, uma ideia geral e mais vaga, assim, né? Eu acho que é uma discussão que foi totalmente sequestrada por comediantes sem qualidade nenhuma, que querem ser absurdamente ofensivos sem saber contar uma piada. Mas eu acho que essa era uma discussão que em algum momento se deu de um jeito interessante. Só que existia essa violação onde a quebra do politicamente correto não servia para um compromisso de quebra de expectativa, de humor, de choque, mas sim de um humor a partir da ofensa, do desrespeito e de uma afirmação de superioridade em cima de um mundo que estava em mudança, né? Então, se o 4chan era um fórum anônimo e era o esgoto e o calabouço da internet nos anos 2000, onde você tem uma virada liberal e progressista muito grande no planeta, né? No Brasil a gente tem o boom das commodities, nos Estados Unidos a gente tem uma série de eleições democratas e, pelo amor de Deus, eu não defendo de maneira alguma o Partido Democrata, mas naquela época o Obama sinalizava uma série de virtudes em cima de valores sociais, né, e estava muito em alta se assim, tanto é que tinha um filtrozinho no Facebook de arco-íris, enfim, o contexto, zeitgeist, o espírito do tempo, era de que essas coisas iam avançar, esses avanços iam ser pautados. Então, quando você tem um contexto offline, onde a vida está se dando para isso, você tem gente cada vez mais que vai sendo isolada nessa esfera digital e que pela primeira vez encontra um senso de comunidade nessa rejeição. Pessoas que até pouco tempo atrás seriam nerds, mas que encontrariam outras pessoas, passam na vida e outras pessoas em comum, e que, enfim, né? O perfil do nerd americano vai tornando-se o perfil do incel. Isso é uma coisa que está acontecendo há pelo menos 20 anos, esse isolamento. E que aconteceu muito nos fóruns. Então eu sempre vivi sob essa dicotomia, assim, de que a internet me transformou em quem eu era, ao mesmo tempo me expôs a muitas coisas profundamente dessensibilizadoras, algumas para as quais eu nunca voltei, assim, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas, cara, eu via muito vídeo de violência, assim, quando eu era moleque. Porque eu queria sentir alguma pulsão de alguma coisa, eu tinha um acesso irrestrito à internet, porque minha mãe sempre me deu não muita liberdade, eu tinha que cumprir com muitas responsabilidades, enfim, eu tive uma ótima criação, mas acho que ela não tinha dimensão da quantidade de coisas que você dava pra você acessar na internet. A minha geração foi uma das primeiras a entender o absurdo que era isso, né? Com, sei lá, 8 anos de idade, no assustador.com, eu vi fotos dos Mamonas assassinos, do acidente de avião, né? Fotos de ETs, fotos de fantasmas, isso vai te dando uma pulsão e uma sensação de sentir alguma coisa através da tela, né? Que é uma coisa que, por mais terrível que seja, eu acho que existia uma pulsão de uma coisa que se projetava e saía da tela pra você, que era muito interessante nessa época do digital.
Tanto que a gente tem os sites de choque, né? O morte.hp, assustador e tal, que eles têm quase que uma mística em volta deles, né? Essa coisa de você ver uma coisa realista, ela também não é da internet em si, né? A gente tem. O Gore, ele é, porra. Anos 70, 80, você já tem isso, né? Você tem o Holocausto Canibal nos anos 70, que é um grande filme de terror, de found footage, né? Que inspira vários filmes em seguida, como A Bruxa de Blair, em 98. O Holocausto Canibal, inclusive, eles precisaram... os atores precisavam comparecer à estreia do filme porque ele estava sendo acusado de ser um filme verdadeiro, de tão chocante que eram as imagens. É um filme divertido, inclusive, eu recomendo. Então essa coisa do choque pela imagem real, esse consumo da imagem real, eu acho que na formação simbólica do mundo a partir da televisão isso vai se dando de uma forma muito extensa. Provavelmente a partir do pós-guerra e a partir de um momento a gente passa muito tempo sem consumir imagens da guerra, apenas em forma de espetáculo, e a gente quer consumir uma coisa cada vez mais crua. E eu acho que isso na internet se desdobra em canais de comunicação dedicados a isso e que produzem uma rota de alívio assim para quem quer viver de alguma maneira essa pulsão e esse choque. E eu acho que foi muito disso que eu atravessei na minha adolescência, tentando justamente fugir da sensação de tédio, talvez, digital. Falei a beça. Todo esse processo na minha vida... Tá chovendo aqui, eu não sei se vocês vão conseguir escutar. O meu estúdio, ele é que nem o... Ele é que nem o quarto do Rei Arnold. É um teto em que parte é uma telha transparente. Então dá pra ver e escutar a chuva caindo. Muito legal. E barulhento. Mas enfim. Nesse contexto todo, as redes sociais começam a surgir como um ambiente que permite uma difusão massiva de conhecimento e discussões e debates, mas que tem alguma agência das empresas que são donas dela, né? Primeiro, eles colocam todo mundo pra dentro e depois eles colocam as regras, né? Tanto é que o Facebook, por exemplo, ele desestabiliza dezenas de democracias ao redor do mundo no começo dos anos 10, justamente porque ele permite juntar todo mundo numa rede e permite um nível de mobilização popular tão grotesco e tão intenso que muito rapidamente você configura praças globais. Você tem 1 bilhão de pessoas falando que vão comparecer ao mesmo evento. Tem um potencial de viralidade que nunca mais se viu porque a gente começou a ser agenciado por um algoritmo pouco após esses processos. E aí a gente teve uma produção de realidade cada vez mais fragmentada para cada um de nós, né? Mas durante um período de tempo, as redes sociais fizeram justamente essa migração de puxar as dinâmicas dos fóruns e agenciar as dinâmicas dos fóruns e as dinâmicas comunicacionais. Então a gente foi perdendo o hábito de ir para um fórum, de estar presente num fórum, de ir para os sites que esse fórum levava, de consumir as notícias do site desse fórum. Quando eu era moleque, cara, eu tinha uma relação com a internet que era... eu frequentava fórum, e aí eu tinha o MSN Plus, que permitia o Janelão, que era o primeiro chat de grupo possível na MSN, imagino que o ICQ talvez tivesse isso também. E a gente ficava ali, o dia inteiro conversando, trocando coisa, trocando imagem, trocando conhecimento. Eu conheci muitos filmes, muitos jogos e muitos livros por causa dos fóruns que eu fazia parte. Essas dinâmicas sociais, elas são levadas para o Orkut e depois elas são levadas para o Facebook, né? E a partir daí você começa a ter uma tentativa de adestramento da internet em paralelo à potencialização cada vez maior e o crescimento cada vez maior do 4chan e desses fóruns de submundo, porque aí rola uma divisão, né? Muitos dos fóruns são abandonados e aí as redes sociais são potencializadas, mas as redes sociais também trazem uma hiperexposição de imagem, porque os fóruns, eles eram um lugar onde você estendia a sua identidade, você fabricava uma identidade para o fórum muitas vezes. Então, para muitos fóruns digitais, você não tinha uma pessoa própria, tipo uma foto sua e uma foto sua e uma bio e etc. Você tinha uma coisa muito mais interessante que era um avatar e uma assinatura. Essa assinatura podia ser uma foto, podia ser uma montagem, podia ser um texto, e o avatar era o que você queria. E aí você tinha o nickname, né, o apelido. Isso era uma coisa muito mágica da internet. No review, meu apelido era Ark, A-R-K, que era um personagem de um jogo muito subterrâneo de Resident Evil. E aí, eu sempre trocava minha foto, e aí... A galera faz isso hoje, os fandoms fazem muito isso com o Twitter hoje.
E aí você tem a sua assinatura e a sua foto de perfil, e aí você coloca elas pra combinarem, coloca um textinho, eu colocava sempre do jogo que eu tava jogando, então eu tinha um avatar de Resident Evil, depois de Kingdom Hearts, depois de, enfim. Essa projeção de uma identidade que tinha como ideia principal o anonimato e a produção de uma nova identidade, de uma extensão de identidade, ela desaparece a partir da internet 2.0, que é a disseminação das redes sociais, especialmente Facebook, Twitter, eventualmente Instagram, e como eles se dão e como eles dominam o cyberespaço. Já em 2012, se não me engano, acho que esse é o dado, 75% do tráfego da internet já estava concentrado nessas redes. Para vocês verem como foi rápido, não só a tomada de assalto disso, como o fato de que essas redes se potencializaram muito também pelo espalhamento dos smartphones, né? Essa virada dos smartphones é que é muito interessante também, porque ela coloca as redes sociais no bolso de todo mundo e coloca todos nós, então, terminalmente online, quer dizer, cronicamente online hoje, terminalmente online, cronicamente online. Esse terminalmente online, inclusive, é um termo que é do André Alves, do Float, que é um cara que eu admiro demais. Então a gente tá agora para sempre online, eternamente online, com as redes sociais no bolso, e muita gente adotando essas redes pela primeira vez, né? O telefone celular, ele vira uma ferramenta de adoção massiva de uma coisa nova, que é justamente a interface desse smartphone que permite o acesso às redes sociais. E agora tá chovendo muito aqui em cima. E eu acabei de descobrir que tem uma goteira. Então vai chover em mim. Espero que não chova nas TVs durante o programa. Bom, então é nesse ecossistema de muita vontade participativa e de uma cultura participativa já muito potente estabelecida na internet que chegam as redes sociais e que também chega o Twitter. Eu lembro que eu baixei o Twitter pela primeira vez, quer dizer, que eu criei uma conta no Twitter pela primeira vez para conversar e tentar mandar uma mensagem pro Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden, de quem eu era muito fã. E aí eu lembro que eu criei uma conta porque existia, eu vi alguém falando, assim, num fórum ou em algum lugar que eu fazia parte, que as celebridades tinham um Twitter e conversavam com os fãs por lá. E eu mandei uma mensagem pro Chris Cornell. E eu falei, Chris Cornell, come to Brazil. Eu realmente falei isso em 2008 ou 2009. E ele me respondeu, ele falou, a gente deve fazer uma turnê em algum momento no final do ano. Ele não veio, ele veio anos depois e eu perdi o show e ele morreu logo em seguida. Então essa é uma história triste. Mas enfim, o Twitter ele surge no primeiro momento como um lugar de, acho que espontaneidade e de um senso de comunidade, assim. Tinha o Follow Friday, que você indicava pessoas para seguirem. O Twitter ele vai virando uma roda ali própria e a twittosfera brasileira vai surgindo nesse processo também. Então ele fica muito estabelecido como esse lugar da internet meio primo engraçado da internet, né? Ele permite um senso de humor muito próprio com... Cara, meu olho esquerdo tá coçando muito da lente, nossa. Ele permite um universo próprio de piadas e o desenvolvimento muito acelerado de uma linguagem de internet própria. Tanto é que muito do que a gente consome até hoje de produção memética, por assim dizer, na internet, vem do Twitter, ou é algum discurso que surgiu no Twitter inicialmente, depois se alastrou. A rede, apesar de estar nos seus últimos dias, eu acredito, seus últimos anos, talvez, ela ainda persiste como um dos maiores polos de produção de cultura de internet. E é exatamente nesse ponto de tensão que eu fico sem saber o que fazer, porque o algoritmo do Twitter tá muito ruim. E eu tô muito infeliz no Twitter. Já tem um tempo. Já tem mais de um ano, provavelmente. Primeiro que, né, tem a questão geral dos bots e da rede ter virado um ninho da serpente da extrema-direita, né, uma série de perfis radicais sendo bombados, com o seu For You sempre te entregando conteúdo de extrema-direita, mesmo você não querendo nada com isso. E com um crescimento cada vez maior da plataforma promovido pelo Elon Musk, com intenções de agenciar o discurso na internet e agenciar a esfera pública para uma visão aceleracionista, catastrofista, super liberal e, né, fascista em muitos sentidos pelas próprias coisas que ele já disse. Esse Twitter, que é o X, ele me empolga muito pouco, mas não apenas por uma questão de valores e também por uma questão algorítmica, mas também porque já faz um tempo que isso acontece. E eu sinto que existiu uma
uma piora considerável do discurso, inclusive das pessoas à esquerda e à direita na rede. Eu tava falando disso com o Orlando Calheiros hoje, ele até falou, cara, eu conheço muita gente da esquerda mesmo que fritou o cérebro, assim, no Twitter. E eu vejo isso acontecer cada vez mais, não só com o tipo de discussão que se tem, mas também com o nível da discussão. Bom, espero que esse rainy mood ajude mais do que atrapalhe a vibe de vocês escutando esse programa. Mas como eu ia dizendo, trazendo o meu ponto central sobre o Twitter, eu sinto que esse lugar que já foi muito pra mim um lugar onde eu tinha acesso às notícias primeiro, eu tinha acesso a mais vídeos, a mais perspectivas, né? Essa praça global que o Twitter se propunha a ser, foi se perdendo, não só pelo seu agenciamento à extrema-direita, como também, acho que pela própria interface, o nosso desgaste com ela. Eu sinto que a gente não sabe mais por que a gente está discutindo as coisas no Twitter. É uma coisa tão descorporificada. O Twitter ele traz pautas tão sérias e tão cheias de nuance, de maneira tão achatada, que eu sinto que é tudo uma grande perda de tempo. Você tem discussões complicadíssimas de muitas perspectivas diferentes que nunca são dadas a devida importância, dadas a devida nuance, porque as pessoas não conseguem ter uma discussão nuanceada sobre nada. Afinal de contas, o único mecanismo do Twitter é o quote retweet, né? A única coisa que você pode fazer no Twitter, já que se você responde a alguém essa resposta não é visível, é falar por cima da pessoa. E aí o quote retweet, ele é o pior botão do mundo, né? Porque significa que você dá um argumento de autoridade por cima de uma coisa que alguém falou, meio que sem o direito de resposta, porque você está jogando isso para sua página. Então é uma ferramenta feita para você ser muito babaca, ser muito agressivo e dar uma resposta também desumanizada e descorporificada a um problema, a uma questão, a uma disputa que inclusive muitas vezes não era nem pertinente à ideia de praça pública, mas sim a um algoritmo próprio. Eu acho que a gente está entrando num contexto muito psicótico por causa desse contraste, que a gente ainda tem o Twitter como praça global nas nossas cabeças, onde todo mundo participa das discussões, mas ele é hiper afunilado, hiper nichado, e a gente, nas outras redes ao redor, também sofreu esse efeito de nichização, de atomização, de individualização, né? Cada um tem um algoritmo próprio e cada um tem uma visão de mundo pautada por esse algoritmo. Essa aceleração da nossa individualidade, da nossa visão de mundo individualizada, faz com que a gente enxergue a internet sempre como algo que deveria ser feito pra gente. A gente olha pra uma coisa que tá online, que tá posta ali, e a gente se incomoda. Eu fiz um vídeo uma vez que até viralizou sobre isso, que era o What About Me Effect, né? O efeito e eu. Que é basicamente a noção de que por conta dos algoritmos e por conta da gente ter uma curadoria de conteúdo pra gente, da consciência que a gente tem desse conteúdo ser escolhido pra gente, a gente tem imensa dificuldade de entender uma coisa que não é pra gente quando ela aparece à nossa frente. Seja por um discurso que a gente não concorda, não se interessa, seja por uma atitude, seja por uma performance identitária. Então tem um exemplo que a criadora desse conteúdo, que fala sobre o What About Me Effect, fala, que é um vídeo de receita de sopa de feijão. E aí o primeiro comentário e eu, que não como feijão, o que eu faço? Você não faz nada, você scrolla o vídeo. Você não precisa da substituição daquilo pra você. Mas é uma noção de que a gente tá sempre encarando um espelho, né? O algoritmo, e agora o chat GPT também, né? O algoritmo, a IA e a selfie devolvem pra gente um espelho distorcido que é sobre nós. Olhar pra tela 9 horas por dia, olhar pra versões diferentes da gente, projetadas, agenciadas, desejadas, odiadas, por 9 horas ao dia. Então a gente se olha o tempo todo. E aí agora a gente tá numa rede que se pretende ser uma praça, mas que agencia a gente para um radicalismo, enquanto a gente só olha para nós próprios já há muitos anos. E acho que a cada ano o discurso na internet deteriora. Então, se por um lado eu tenho acesso no Twitter a algumas comunidades ainda muito interessantes, a uma produção de conteúdo muito acelerada, a um humor imbatível, e há um senso de internet. Acho que é isso que me mantém no Twitter de todas as redes, ela é a última que me dá um senso de internet, sabe? Desse modus operandi que eu descrevi agora no programa, dessa sensação de navegar por uma coisa que é meio sem filtro, não no sentido da exposição das imagens, mas sem filtro no discurso, também não no sentido do nazismo. Sem filtro, eu digo, sem um senso de autorregulação muito intenso daquilo que é postado e publicado. E também com uma permissividade de linguagem que é muito diferente do resto. Eu sinto que
o Twitter ele coloca a gente num lugar de poder falar errado, poder fazer uma coisa tosca. Você tem a cultura dos estáticos da Gretchen, por exemplo, que também vem de fóruns, do Pandler especificamente, que é um fórum, né, muito complicado. Então, eu acho que existe uma sensação de... Acho que eu não quero largar o osso. Até porque eu tenho algumas coisas, alguns momentos muito memoráveis assim no Twitter, alguns eventos muito memoráveis no Twitter. Eu lembro, por exemplo, que eu soube que o Bin Laden havia sido morto pelo Twitter. E a CNN e outras plataformas demoraram mais de uma hora para dar. Porque, afinal de contas, a informação vazou e aquilo foi difundido, as pessoas começaram a ir para a Casa Branca, mas você ainda precisava respeitar um processo de apuração jornalística. E aí a imprensa foi, inclusive, não exatamente criticada, mas houve um impasse muito grande com a imprensa, justamente por essa posição de olha o tempo que eles demoraram para noticiar, sendo que a notícia corre muito mais rápido no Twitter. Não sabemos nós que isso significava justamente a era da falta de checagem de uma produção de informação muito piorada e sem o devido respeito institucional. Mas, tentando voltar aqui, eu tô abrindo muitos parênteses hoje, eu sinto que eu tô rodando em círculos em discursos que parecem representativos da realidade, mas não são nem um pouco, com pessoas que estão à beira de um estado de psicose pelo quanto debatem e entram em conflitos extremamente achatados, sem qualquer forma de nuance ou espaço para nuance, cujo único objetivo é sair por cima ou humilhar outra pessoa. Então, uma rede de humilhação e raiva, e eu acho que essa é a parada que me pega muito. O Twitter, ele tem um viés da amargura muito grande. O Twitter é muito amargo. Quase todos os usuários crônicos do Twitter são muito amargos. E eu sempre fui um cara muito amargo. E agora eu não tô sendo tão amargo, porque eu tô me forçando a não ser amargo. E também, óbvio, porque aconteceram muitas coisas positivas na minha vida nos últimos anos que me deixaram num estado menos cínico, né? Eu acho que essa virada na visão de mundo, ela sempre vem acompanhada de um alívio em certas angústias. No meu caso, angústias financeiras, e outras angústias pessoais que eu, nesse momento, não tô tendo que equilibrar pratinhos sobre. Então isso me deu um senso de alívio muito grande e me tornou um pouco mais, não diria otimista, mas forçosamente otimista com o mundo e mais positivo, e tentando ver a internet como um lugar de interessância e entusiasmo. E eu sinto que o Twitter trabalha muito na direção oposta, mesmo pra mim sendo a rede que tem as pessoas que são mais interessadas. Faz sentido o que eu tô falando? Acho que o Twitter tem um monte de gente interessada nas coisas que ao mesmo tempo é muito muito rancorosa com tudo. Tudo lá é um viés do rancor, assim. Eu sinto que a interface do Twitter deixa as coisas rancorosas. Ainda mais agora, onde eu sou exposto a bolhas radicalizadas que são muito patéticas e difíceis demais de ver, e eu sou exposto a elas e produzo um efeito de real na minha cabeça sobre elas, muito maior do que elas realmente são. Então eu começo a tomar a realidade como esse movimento bolhoso de micronichos do Twitter que não servem pra nada e não tem nenhum impacto na vida real. E aí eu tenho que ver, por exemplo, o lançamento do Partido Missão, que é uma completa aberração, um partido Shanner, é um partido de Forchan, né? É um partido interneteiro, é um partido incel. Eu preciso ver homens do Vale do Silício e outros incels, né, derrotados, precisando celebrar a especulação sobre embriões artificiais em que as mulheres vão se tornar inúteis para finalmente as mulheres não vão mais mandar no mundo. E eu tenho que ver um universo onde você tem uma série não vou entrar. Eu recomendo vocês escutarem, inclusive, o episódio dessa semana do Calma Urgente sobre Groyper, que é uma coisa que acho que até então no Brasil a gente não tinha um material tão extensamente discutido e tão didático sobre o que é isso. Mas enfim, é o incel tornado ideologia política, de certa maneira. A misoginia tornada política, de certa maneira. Quer dizer, tornada primordialmente política, como pauta prioritária de um movimento político. E aí eu vi um tweet muito bom sobre isso essa semana que era: homens de extrema direita não conseguem transar e por causa disso eles arrastaram a gente e o mundo inteiro com eles para um lugar muito ruim. E de certa maneira isso para mim ressoa muito, porque eu acredito muito que essa visão aceleracionista, tech, big tech, que é uma coisa a qual eu tô sendo muito exposto no Twitter,
vem de uma fantasia desses caras mesmo, com o fim do mundo, com um senso de que eles são capazes de transcender a espécie humana, de certa maneira, né? Então, acho que o Elon Musk, ele representa muito dessa galera, assim. E aí, quem tá em volta do Trump, o próprio trumpismo, toda essa movimentação que tem espelhos aqui no Brasil, inclusive, muito preocupantes, ela tá muito relacionada a um movimento masculinista conservador, que eu acho que esbarra demais nessa ideia justamente da solidão masculina, que é uma consequência da emancipação feminina nos últimos anos, de uma série de conquistas nos anos que a gente teve de progressismo na internet, especialmente nos anos 10. Então, no final, para que serve o Twitter, né? Para que serve uma rede tão deprimente que me coloca em contato com as piores ideologias do mundo e eu sou forçado a ver tanto horror e tanta burrice, tanta ignorância num lugar só. Especialmente esse aspecto da misoginia, assim, e da coisa, sabe? Gente, é muito. Esse universo é uma coisa que ainda não começou muito a transbordar pra fora do Twitter e pra fora de certos buracos do TikTok e do Instagram onde eu faço pesquisa. Que são as pessoas que veneram a inteligência artificial de um jeito insano. Vocês já devem ter lido sobre pessoas que namoram personagens de inteligência artificial, homens e mulheres, né? Essa solidão não é só masculina, mas majoritariamente. Mas isso também transborda para um outro lugar que eu acho mais tosco, assim, que é realmente dos artistas de IA e das pessoas que concebem a inteligência artificial como uma realidade à parte mesmo, assim. Então, memes de tipo, escolha qual é o seu namorado, e aí, tipo, 7 personagens diferentes que aparecem falando coisas pra você. O AI Slop é uma coisa que tá tomando todas as redes sociais e o Twitter, em muitos setores, parece muito empolgado com isso. Uma nova trend, por exemplo, que surgiu agora no YouTube Shorts, também relacionada a Slop. Vídeos de por trás, behind the scenes, né, making off de filmes. E aí esses making offs de filmes são making offs que não existem. Então, making off do Titanic, making off do Interestelar. E são cenas que não existem desse making off, são cenas inventadas. E que são muito fakes, e que as pessoas não conseguem dizer a diferença. Cada dia surge um gênero novo, diferente, de coisa que inunda o Twitter e outras redes sociais, com conteúdo artificializado, e que por algum motivo as pessoas continuam achando que tem algum sentido, né? É uma bolha que vai trazer... Tem trazendo um custo gigantesco, afinal de contas, você já tem 1 trilhão circulando em volta dela de dólares. Boa parte, se não quase toda a economia americana implicada nisso e, portanto, o resto do mundo. E, por outro lado, você tem uma receita minúscula das empresas. E é muito complicado porque não há um horizonte dessas empresas faturarem o que é necessário para manter a ideia da IA rolando, da especulação, do investimento nela. Mas por quê, né, gente? Isso é uma destruição ambiental e cognitiva e social e cultural que eu não consigo entender o motivo da gente insistir. Quer dizer, eu entendo, é especulação, né, uma nova bolha.com, mas eu não consigo entender como que alguém defende isso de maneira genuína. Talvez justamente por estar tão manchado pelo Twitter. Então, esse é o meu desabafo no caminho de Twitter e redes sociais piorando cada vez mais, assim. E uma sensação cada vez mais deprimente sobre o futuro dessas redes, que eu acho que é até boa, assim, eu acho que seria ruim se eu tivesse uma perspectiva otimista sobre essas redes. Eu acho que elas estão cada vez piores, sem uma proposta relevante de lucro ou de retorno de investimento, né? O Twitter só perde, só sangra, não tem mais quase nenhuma publicidade dentro dele. Então acho que a gente tem um cenário relativamente promissor, acredito eu, assim, pensando no futuro das redes, de maior, não diria atomização, que eu acho que seria demais, mas de uma quebra de alguns monopólios de formatos, né? O Twitter já tem o Threads, por exemplo, que é a versão de Twitter feita pela Meta, que é um outro tipo de usuário que está presente. Aí você tem o Blue Sky, que também é um outro tipo de usuário que demandou do Twitter e nunca mais voltou, que está muito associado a uma galera mais progressista. Você tem o Truth Social, que parece o Facebook, parece um pouco o Twitter, que é super americano, exclusivamente americano, mas que também colocou a galera da extrema-direita posicionada lá. Toda essa dinâmica, ela vai produzindo na gente um entendimento de que essas redes sociais não são para sempre. E o que mantém elas quase que monolíticas é um modelo publicitário que eu não sei até quando a gente vai comprar, e eu não sei até quando vai funcionar. Então acho que em breve a gente vai ter um movimento de placas tectônicas muito significativo,
onde a publicidade digital também vai ter que se distribuir de um jeito muito mais multicanal e muito multiportfólio, nessas redes em especial, ainda mais com a chegada de slop de inteligência artificial, porque essa é a grande virada, né? A gente passou os últimos 5 anos construindo redes que prendem a nossa atenção a partir do hiperestímulo, que prendem a nossa atenção a partir de ficar piscando coisa na nossa frente. E a gente removeu, na maioria dos conteúdos e na maioria dos motivos de se estar online, qualquer capacidade humana de reconhecer o que está do outro lado da tela. Você não está assistindo aquilo ali por habilidades humanas suas, por assim dizer, de ver o que alguém tem a dizer sobre alguma coisa, de consumir algum conteúdo mais longo, de aprender sobre algo, mas sim porque você está sendo roubado daquilo, da sua atenção para aquilo, você está sendo alienado da sua vida para dentro de uma telinha. Eu li ontem uma pessoa falando que todo mundo anda com uma máquina caça-níquel no bolso, né? No sistema de recompensa de você abrir e estimular. Então, você precisa do humano do outro lado te estimulando? Não. A IA pode fazer isso. A IA pode substituir um feed inteiro do TikTok, a IA pode substituir o Reels inteiro, a IA pode substituir o Twitter inteiro. De várias maneiras diferentes. Eu não tô falando de uma forma qualitativa, tô falando de uma forma negativa. A gente criou um sistema que não depende de uma produção humanizada. É um sistema tão achatado e tão desumanizado, e tão rebaixado e tão sem nuance, que você não precisa de produção humana ali dentro. Você precisa de uma coisa que pareça humana. Só. Não à toa você tem tantas contas de IA fazendo sucesso. Não à toa, se você trocar o feed inteiro da noite pro dia para um feed de IA, você não vai ver tanta diferença assim. Essa é a parada que me pega um pouco. Para onde a gente vai quando as redes lotarem de lixo? Tendo em consideração que para onde quer que a gente vá, esse lixo vai seguir a gente, porque esse lixo faz parte agora da presença humana, afinal, onde há presença humana é engajamento, onde há engajamento, há a tentativa de sequestrar esse engajamento para lucrar em cima de uma produção automatizada de inteligência artificial de contas que fazem isso. Essa é a parada que me pega mais sobre o futuro da inteligência artificial, e sobre o futuro das redes sociais, e sobre o futuro da internet. Nada mais é crível, nada mais será crível para as próximas gerações em diante. E eu não falo de uma forma fatalista, eu falo que isso, pra mim, isso é uma grande oportunidade de um botão de reset, de alguma maneira. Mas como é que isso vai se dar? Será que isso vai se dar com a gente não tendo mais nenhuma esperança na internet? Ou será que isso vai se dar com a gente passando a encontrar formas exclusivamente humanas de agir, como talvez mecanismos de blockchain, né, que são cadeias de verificação, que você precisa de uma verificação coletiva para alguma coisa? Eu não sei dizer, mas a gente vai ter uma inversão, né? O que é humano vai ser valorizado. Mas também não acho que é nesse lugar que as pessoas estão colocando agora de... Não, o que é humano vai importar muito mais. E o que é humano é o novo currency, a nova moeda, né, do futuro. Acho que algumas marcas vão conseguir se dar bem com isso, mas a gente vai ter uma penetração cada vez maior da inteligência artificial. A questão para mim a questão maior de todas a gente vai ter uma explosão de bolha. A gente vai chegar num momento onde todo mundo vai perceber coletivamente que não vai se pagar esse investimento. Mas será? Será que isso vai acontecer? Economicamente falando, isso faz sentido. Mas essa é a primeira bolha também que é tão massivamente prevista com antecedência. Será que a gente vai só especular ao infinito? Será que a economia ainda importa? Não tenho essa resposta. Eu adoraria escutar de um economista, inclusive, porque de uma perspectiva conservadora é claro que a gente vai ter uma quebra enfim, né, que os Estados Unidos vai quebrar tudo junto Mas ao mesmo tempo, não sei, ficou a sensação de que talvez a economia já esteja num estado tão hiperreal, tão simbólico, para além da própria crença na moeda, tão artificializado e multiplicado na sua artificialidade, que eu fico imaginando se a gente não vai só especular, 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 especular até um outro tipo de colapso. Ou se a gente vai ter uma quebra de reajuste, como foi a Bolha.com, né? A Bolha.com não significou que a internet fracassou e nem que o Google fracassou. Para quem não sabe, a Bolha.com foi... Final dos anos 90, teve um grande movimento especulatório com a internet, todo mundo empolgado com o que vinha aí, site de busca, etc. Yahoo, a Nasdaq e as ações dessas novas empresas ficaram muito mais valorizadas do que o lucro que elas conseguiam entregar, afinal de contas, o modelo publicitário da internet não estava muito bem implementado ainda, não tinha muita confiança bancária, no digital, etc. Então não deu retorno e pum, todo mundo faliu. Não as empresas em si, mas houve uma quebra ali muito grande, elas demoraram para se reerguer e muita gente foi à falência de fato, empresas também. Eu não sei se a gente vai ter esse choque de reajuste, se a gente tiver, então eu acho que a IA vai sair para um outro caminho depois. Mas eu não sei, a gente criou uma coisa tão insustentável agora que me interessa os próximos capítulos.
Então acho que eu vou deixar por aqui esse episódio. Queria agradecer a escuta de vocês. Eu espero que o barulhinho da chuva tenha sido divertido. Se ele não foi, eu vou fazer questão de inserir ele artificialmente quando eu tirar o isolamento de ruído. E é isso. Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Lan House. Eu vou deixar vocês com uma recomendação, que é um diretor de cinema chamado Kiyoshi Kurosawa, que tem um filme chamado Pulse, ou em japonês Kairo, Kairo. Kairo é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida. É um filme da virada do milênio e é um filme sobre solidão na era digital, em 2000. Existia alguma coisa ali no caldo cultural do Japão, e eu acho que eu já falei disso no primeiro episódio, talvez, que muita coisa interessante saiu, né? Digimon, Lain, que eu já indiquei. Essa discussão sobre virtualidade e espiritualidade criava um choque muito grande entre a matéria e o que estava do outro lado. Tem também o Ghost in the Shell, né? O Fantasma na Máquina, que é lendário, que é de 95, também japonês. Esse debate sobre virtualidade é muito maneiro. E eu recomendo muito que vocês mergulhem nele, porque ele me entusiasma pra caramba. Kairo é um negócio bem legal pra se assistir, pra pensar nisso. Queria, por último, indicar um documentário que eu gosto demais, que é o F for Fake, do Orson Welles. É um documentário sobre o que é mentira e o que é verdade, e como fabricar a mentira e a verdade a partir do audiovisual. É um documentário barra vídeo ensaio dos anos 70 sobre um pintor que é um forjador de artes perfeitas. E a partir daí eu deixo vocês acompanhar a história. Mas é muito canastrão, do melhor jeito, Orson Welles. E é de um domínio e uma facilidade de domínio sobre a linguagem que é muito sensacional, assim. Acho que é um negócio bem interessante para desbloquear dimensões na sua cabeça. Então é isso. O Lan House da semana vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem escutou até o final. Me acompanhem no Substack, me acompanhem nas minhas redes sociais, @sodremate. Me sigam no YouTube também, me sigam aqui no canal. Ou se você está ouvindo no Spotify, vai no YouTube me seguir, porque vai ter em breve o lançamento de um vídeo de 2 horas sobre duplicação do mundo, que é o meu trabalho do ano. Então eu adoraria que vocês acompanhassem. E é isso. Um abraço.